Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e vamos falar a lição número 8, a fidelidade e o temor, característica que geram confiança. No texto áureo nós temos: e nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Neemias 7:2. Fidelidade e temor a Deus devem caracterizar o discípulo de Cristo em todas as áreas da vida. Ressaltar o caráter fiel de Ananias, reconhecer o valor da fidelidade a Deus, compreender o princípio do temor a Deus. Aqui no texto de referência, Êxodo 18, e tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homem de verdade que aborreça a avareza, põe-nos sobre eles por maioral de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Ainda Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 1 Pedro 1:17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nesta lição nós vamos estudar dois pilares da vida cristã: a fidelidade e o temor a Deus. Em dias de crescente iniquidade e amor que se esfria, Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, somos chamados a viver enraizados nesses valores que guardam o coração e sustentam a esperança e orientam nossos passos para uma vida verdadeiramente feliz na presença do Senhor. Então, os dias são maus, são dias de esfriamento de amor, mas nós somos chamados para vivermos enraizados nesses valores que sustentam aí a vida espiritual, que são valores imprescindíveis para a nossa vida: a fidelidade e o temor. Hananias, um homem fiel. Pouco sabemos sobre Hananias. Neemias 7:2, apesar disso, ele faz parte da história bíblica por ser fiel e íntegro, dando testemunho de um verdadeiro homem de Deus. O que vai sobrar é a nossa integridade, a nossa fidelidade. A sua piedade e retidão o qualificaram para assumir responsabilidade significativa na reconstrução e administração da cidade, refletindo um caráter exemplar em um momento crucial para o povo de Israel. Então, o momento era crucial porque eles estavam com tudo destruído, mas precisavam de reconstruir. E quando as coisas são derribadas, os valores, as riquezas são tomadas, a tendência é as pessoas ficarem revoltadas. E nessa hora precisa de vigilância. O nome Hananias significa Deus é gracioso, apontando para o amor de Deus pela humanidade, ao nos oferecer perdão e misericórdia. Mesmo quando o povo não estava bom, Deus oferece. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui no Salmo 126, e o versículo número 6, a palavra de Deus, ela nos traz os seguintes dizeres. Salmos 23, 6. Desculpa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Romanos 5:1, sempre pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era um nome muito comum entre os judeus, entre os hebreus da antiguidade. O fato podemos constatar na Bíblia, já que, segundo o dicionário bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, temos 14 Hananias em todo o texto sagrado, inclusive no livro de Neemias, que relata várias histórias, várias pessoas com esse nome. Aí nós temos as referências: 1 Crônica 19:21, 8:24, 25:4, 23, 2 Crônica 26:11, Jeremias 28:36, 36:12, 37:13, Daniel 1:6 e 7, Daniel 2:17, Esdras 10:28, Neemias 3:8, Neemias 3:30, Neemias 7:2, Neemias 10:23, Neemias 12:12 e o 41. Na Bíblia, Hananias é um nome associado a figuras de fé, refletindo as qualidades da bênção divina e da confiança. É tanto que o nome é Deus, Deus é gracioso. Então, aponta aí para o amor, a graça. E o que nós temos que ver aqui, Hananias era responsável pela defesa da cidade. Hananias era o chefe da fortaleza, também descrito como cidade forte. Isso significa que Hananias tinha um importante papel, a defesa de Jerusalém. Que Deus possa levantar os Hananias nesse campo para defendê-lo. Sua função incluía liderar os soldados, manter a vigilância constante, cuidar que estivessem sempre prontos para enfrentar um possível ataque inimigo. Portanto, exigia competência, dedicação, amor ao seu povo e, acima de tudo, confiança em Deus, pois as condições para a proteção da cidade não eram as melhores. Os desafios que os judeus tinham para enfrentar eram maiores em sua capacidade bélica e a proteção divina era uma condição de sobrevivência, porque somente Deus pode verdadeiramente guardar. Aqui no Salmos 127, e o verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quem constrói e guarda e protege é o próprio Deus. E aqui, Hananias também, ele é chamado aqui de refúgio, fortaleza, rochedo, lugar forte,
retiro, refúgio e etc. Os três termos também são frequentemente usados em relação a Deus nos Salmos. Hananias Deus, ele é de fato chamado de fortaleza, força, refúgio, rochedo, lugar forte, refúgio, retiro. Então, os três termos aqui, que é Misuda, que é rochedo, lugar forte, Maoz, que é fortaleza, refúgio, força, e tem um outro aqui que é Maoz, Misuda e deixa eu ver se eu acho aqui o outro termo aqui. Fortaleza, força, refúgio e Maoz. Isaías, Jeremias, e Misuda, rochedo, lugar forte, e Misgabe, alto, retiro e refúgio. Esses são os três termos. Maoz, fortaleza, força e refúgio. Misuda, rochedo, lugar forte. E Misgabe, alto, retiro e refúgio. Hananias, ele era fiel a Deus. A Bíblia ressalta que Hananias, mais do que muitos, era fiel a Deus. Inclusive, o textual diz isso, ele era fiel mais do que muitos. Vemos um reconhecimento semelhante quando Deus atesta acerca da fé e da fidelidade de Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele. Jó 1:8. Que reconhecimento maravilhoso! Hananias se destacou dos demais judeus em Jerusalém e se tornou uma referência ao caráter da fé. Uma coisa é destacar no momento da bonança, outra coisa bem diferente é destacar no momento da escassez, da dificuldade, dos problemas. Vivemos num mundo repleto de maus exemplos e de escândalos, onde faltam boas referências. Por isso é importante vivermos em obediência à palavra de Deus, para que o nosso exemplo influencie as pessoas à nossa volta. Quem estamos influenciando? Essa é a pergunta. Que pessoas estão sendo influenciadas por nós? Somente assim seremos como uma luz que mostrará o caminho até Jesus. Aqui, sabemos sobre Hananias, pouco sabemos sobre Hananias. Apesar disso, ele deixa sua marca num relato bíblico por ser fiel e íntegro. A fidelidade revela aliança com Deus. A fidelidade a Deus foi uma das razões para Hananias ter se destacado dos demais judeus em Jerusalém. Essa é uma característica que deve estar presente na prática de quem quer andar com Deus. Embora a Bíblia não relate atos específicos de Hananias, a nomeação para um cargo de confiança indica que ele evidenciava fidelidade em sua conduta. Algum momento a fidelidade vai ser evidenciada. Então, vale a pena, mesmo em face de muitas infidelidades, vale a pena manter a fidelidade. Hananias era firme na fé.
era um homem firme e confiável, mesmo ocupando uma função de grande pressão, não sucumbiu nem se acovardou. O grande problema hoje é que as pessoas se acovardam facilmente, se sucumbem facilmente. Às vezes um comentário, alguma coisa. Infelizmente, muitas pessoas fracassam, apesar do seu talento e da sua capacidade, por falta de firmeza de propósito, que está faltando. Não basta ter talento e capacidade, é preciso ter firmeza de propósito. A ordem de Deus para a igreja de Cristo é ser firme e constante. Portanto, meus amados irmãos, ser firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque viver, na verdade, não é questão de conveniência, mas é uma questão de convicção na fé que abraçamos. Então não é uma conveniência, é uma convicção na fé que abraçamos. Ananias era de fato firme em sua fé, sendo reconhecido por sua integridade e temor a Deus. Integridade e temor a Deus, qualidades que o tornaram confiável para a sua posição de liderança, que vai dar respaldo para o cargo, é a integridade e o temor ao Senhor. Deus é fiel. A Bíblia nos assegura que Deus é fiel. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, a minha infidelidade, ou a sua, ou de quem quer que seja, eu jamais quero ser infiel, ela vai comprometer a fidelidade de Deus. Aqui, esse texto de 2 Timóteo vai dizer, 2,13, dizer que se formos infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o versículo 1 Pedro 1, e o versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Sua palavra permanece para sempre. Então, sem instabilidade ou variação, e seu caráter é firme e imutável, Deus respeita a aliança estabelecida conosco pelo sangue de Jesus. Temos perdão dos nossos pecados. 1 João 1,9, aqui vai claro evidenciar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, está aqui a questão. Suas promessas são infalíveis, nele vencemos as provações e os ataques malignos. 1 Coríntios aí, capítulo 10 e o versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Então temos a garantia de vencer a morte, para que possais suportar. E vencer os ataques malignos, temos também a garantia para vencer a morte. Em 1 Coríntios 15, 51 aos 56, aqui eis que vos digo um mistério, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, está mostrando aqui que temos a garantia de vencer até a morte e de viver para sempre na presença de Deus. Aí nós temos Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse 21, e o versículo 21 e 22, vai falar novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Eu não vou ler porque são 2 capítulos, e a demonstração das promessas finais. Então, a fidelidade verdadeira é imutável, e imutável de Deus nos conforta. Deus é fiel e não muda. Isso nos dá segurança, nos conforta. O verdadeiro cristão é fiel. A fidelidade a Deus e aos princípios da sua palavra é fundamental para o nosso relacionamento com Ele. Por quê? Porque a regra de fé e prática é a Bíblia. Se eu quero ter comunhão com Deus, eu preciso viver a palavra. Aqui no Salmo 101, versículo 6, a palavra de Deus diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo, o que pratica um caminho reto, esse me servirá. Tem gente que não serve, não consegue nem o mínimo. Os salvos em Cristo são chamados de fiéis. Aqui em Apocalipse 17, (17, 14), a palavra de Deus nos traz os seguintes dizeres: e estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, a gente também vai vencer junto. Atos 10, 45 também, temos aqui uma referência. A palavra de Deus nos diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E ainda Colossenses 1, 2... a palavra de Deus diz assim: aos santos irmãos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de nosso Senhor, de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então, os chamados para ensinar a palavra devem ser fiéis. Aqui
na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e 2. Diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que seja idôneo também para ensinar os outros. É triste você confiar em infiel. Se a pessoa não tem fidelidade nem para cumprir um trato com você, então deixa para lá, sai de perto, porque isso não é de Deus, não. Os obreiros que trabalharam com o apóstolo Paulo eram fiéis. 1 Coríntios 4 e 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Também Efésios 6, 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo. E ainda Colossenses, capítulo 1 e o versículo 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Os chamados para ensinar a palavra de Deus devem ser fiéis. Colossenses 4:9, deixa eu ver aqui. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ele vos farão saber tudo que por aqui se passa. E aí 1 de Pedro 5:12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que a esta verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Então, portanto, a nossa fidelidade a Deus, ela deve ser por toda a vida. Apocalipse 2:10. Nada tema as coisas que há de acontecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se for para morrer, vai ser fiel. Infelizmente, alguns se desviam da verdade, amando mais o mundo do que a Deus. Como Demas, companheiro de Paulo, lá em 2 Timóteo 4, olha o que está escrito.
Porque Demos me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Então, tem muita gente que, na hora que você precisa delas, elas te largam na mão. Por mais que você insista, alguém não vai conseguir te acompanhar. Você pode programar previamente que realmente não vai conseguir. A fidelidade a Deus e aos princípios da sua palavra é fundamental para o nosso relacionamento com Ele. Temor a Deus, um princípio cristão. Esse é o top 3. Além de fiel, Hananias era temente a Deus. Ele não era apenas fiel, ele temia a Deus. Homem fiel e temente a Deus mais do que muito, Neemias 7:2. Por isso ele foi nomeado para governar a cidade de Jerusalém ao lado de Hanani. Esse fato revela que Hananias conquistou a confiança de Neemias devido à sua postura espiritual firme, fiel e temente a Deus. Tem gente que não tem firmeza. E as pessoas, elas são testadas pela obediência. O temor a Deus revela a reverência. A palavra temor do hebraico é ire, do grego é phobos, tem o sentido de respeito e reverência. O dicionário, ele define a expressão temor a Deus como respeito pela majestade e santidade de Deus, reverência piedosa. Aí a gente vai ter uma referência aqui em Gênesis. Capítulo 20, do versículo 11. E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. O Salmo 34:11, Deus nos diz assim: vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia, Samaria, tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E ainda em Romanos 3:18, falando aqui. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Está falando aqui sobre o temor. O salmista expressou: o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, no Salmo 19:9. Sendo assim, as Escrituras nos revelam que temer a Deus não é algo ruim, nem expressa um tipo de medo que leva ao afastamento. Pelo contrário, é uma escolha de quem reconhece a grandeza, a soberania e a santidade de Deus. Então, não é para causar medo e afastamento, é para causar impacto, aproximação, para trazer para perto. Isso aqui faz toda a diferença
na vida de uma pessoa. A sabedoria a Deus, o temor a Deus revela a sabedoria. Em João 28, o temor de Deus, o temor a Deus é a sabedoria. Em Provérbios 7, o temor a Deus é o princípio do conhecimento. Em Salmos 111, 10, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não importa quão inteligentes sejamos, quantos diplomas possamos ter ou quantos idiomas falamos, nosso currículo não impressiona a Deus. O que se espera dos que diz conhecer a Deus e ter experiência com Ele é a reverência a Ele, a obediência à sua palavra. A Bíblia considera loucura desprezar a sabedoria e a instrução. Provérbios 7, parte B. A vontade de Deus é que sejamos sábios e cresçamos no conhecimento que edifica e conduz à vida eterna. Então, o que é a vontade de Deus? É que sejamos sábios e cresçamos no conhecimento que edifica e conduz à vida eterna. A palavra de Deus diz que é para crescer na graça e no conhecimento. O apóstolo Pedro diz isso. Para fechar aqui, o temor a Deus faz parte da vida cristã. Temer a Deus afeta totalmente a maneira como vivemos, inclusive quando nos desviamos do mal e rejeitamos a soberba. O mal, ele vai bater na nossa porta. Ele vai nos procurar. Mas o temor a Deus vai nos fazer rejeitá-lo. Vai nos fazer rejeitar a soberba. Aqui em Provérbios 8 e o verso 13, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Então, isso é o temor do Senhor. E em Provérbios 16, 6, 16 e o 6, diz assim: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quando a pessoa teme a Deus, ela se desvia do mal. O sábio Salomão nos ensina que o temor do Senhor nos faz desviar do pecado. Temer a Deus, entretanto, não é viver com medo de ir para o inferno, mas é reconhecer sua soberania e permitir que Jesus reine em nós. Não vai servir a Deus por medo. Vamos servi-lo por reconhecer sua soberania e permitir Jesus reinar em nossas vidas. Esse entendimento nos faz desejar honrá-lo. Tem gente que não consegue honrar a Deus nem com seus horários, nem com a sua frequência, nem com a sua obediência. Esse entendimento ele nos faz desejar honrá-lo em tudo, com nossos dons, talentos, com nossos bens, com as nossas posses, com o nosso dinheiro, com todo o nosso ser. Tem pessoa que acha que se ela for dizimista, ela não precisa ser ofertante de jeito nenhum, basta ser dizimista. Assim nós nos tornamos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, como Jesus disse à mulher do poço de Jacó, lá em João 4 e o versículo 23.
mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão meu Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Temer a Deus é uma escolha de quem reconhece a sua grandeza, soberania e santidade. Quem não reconhece, não teme. A fidelidade e o temor do Senhor deve caracterizar aquele que nasceu de novo e está no processo de crescimento e amadurecimento em Cristo. Tem gente que não cresce nunca, passa 10 anos, 20 anos, e é no mesmo patamar, não cresce. Isso significa que não está em Cristo. Para tanto, é fundamental andar em espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, sendo transformado cada dia, conforme a imagem de Cristo. Romanos 8 e 29. Porque os que dantes o conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Sejamos fiéis, tementes a Deus em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da vida, para a glória de Deus. Tem gente que vai viver a vida toda e não vai conseguir glorificar a Deus, porque não tem controle, não tem prioridade, e Deus não é prioridade. Se Deus for prioridade, sempre a gente vai achar um jeito de servi-lo da melhor maneira possível e cumprir os nossos deveres na presença dele. Mas se não for, ele vai sempre ficar para depois. Que Deus abençoe. Essa foi a nossa aula.